Agora, passando para o próximo tema, a gente vai falar sobre como o Arthur Jorge deve montar a defesa do Cruzeiro para o duelo contra o Vasco nesse sábado, dia 29. Por quê? Fabrício Bruno, um dos zagueiros titulares, está suspenso e o outro, a sua dupla, né, o Jonathan Jesus, teve uma pancada no ombro, né? Eu vou até destrinchar melhor essa situação e não vai atuar provavelmente, né? O Jonathan Jesus teve uma luxação no ombro esquerdo, uma dividida que ele teve com o zagueiro Vitão do Atlético Mineiro aos 38 minutos do primeiro tempo do clássico pela Copa do Brasil. O jogador deve desfalcar o Cruzeiro contra o Vasco, mas provavelmente estará à disposição do Arthur Jorge para o duelo contra o Atlético. Ou seja, tudo leva a indicar que a lesão do Jonas Jesus não é algo tão grave, foi algo mais leve, né? Uma luxação não é algo que tira o jogador muito tempo de campo, mas que é pouco provável que, tendo o jogo mais importante à frente contra o Atlético Mineiro pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Arthur Jorge deve poupar o Jonas Jesus. E aí, como que ficaria essa montagem da zaga? Sendo assim, dois jogadores hoje dentro do elenco principal do Cruzeiro são zagueiros de origem, que é o João Marcelo, que com certeza vai ser titular, e o Lucas Vidalba, que também é zagueiro, estava atuando pela vaga do Gabriel Rojas, né, como esse lateral pela esquerda, mas naturalmente, né, de origem ali, um zagueiro pelo lado esquerdo, assim como o João Marcelo também é um zagueiro pelo lado direito. Ou seja, o mais natural é que a gente veja esses dois entrando como titulares, João Marcelo pela direita e Lucas Vidalba pela esquerda. Sendo assim, o Cruzeiro não teria nenhuma opção de banco de reservas, o que aumenta a expectativa da gente ter algum jogador da base do Cruzeiro complementando o banco de reservas do Arthur Jorge. O mais cotado nesse momento é o Kelvin Coutinho, jogador de 20 anos, zagueiro canhoto, um dos grandes destaques da categoria sub-20 do Cruzeiro, que treina ocasionalmente na Toca da Raposa 2, junto com o restante do elenco. Correndo por fora, a gente tem o João Serve e o Vitor Militão. Ambos têm 18 anos, são mais jovens e também tem a expectativa de talvez entrarem aí, mas o mais provável é que de fato seja o Kelvin Coutinho, jogador de 20 anos. Falando um pouco de como deve ser essa montagem, eu acho que vai ser interessante a gente poder ver a dupla Lucas Vidalba e João Marcelo atuando juntos, né? A gente viu em algumas oportunidades, mas já tem um tempo que a gente não vê esses dois jogando junto. Acho que vai ser muito positivo, principalmente pro João Marcelo. Acho que, pelo menos desse momento da temporada, a minha escolha de defesa do Cruzeiro seria João Marcelo e Jonathan Jesus. O Fabrício Bruno não faz uma boa temporada e não é de hoje, vem de tempos que o Fabrício Bruno não vem fazendo boas atuações. E o João Marcelo, recentemente, toda vez que tem entrado, tem contribuído, tem ajudado a equipe do Cruzeiro. Por isso, eu acho que sim, seria muito válido o Fabrício Bruno deixar um pouco a vaga de zagueiro titular, pelo menos para voltar essa disputa, né? O Fabrício Bruno teve um jogo muito ruim contra o Atlético no meio de semana, onde o gol do empate do time rival passa muito por uma falha do Fabrício Bruno, que estava completamente perdido no lance. No jogo contra o Flamengo pela Copa Libertadores ali, eu sei que muita gente coloca o gol do Samulino na conta do Fabrício, do William, mas eu acredito que foi um erro do Fabrício Bruno, porque ele que sai e desmonta a linha de defesa do Cruzeiro. Então acho que o momento pede a titularidade do João Marcelo. E no duelo contra o Vasco, ele volta a ser titular num jogo onde o Fabrício Bruno não está à disposição, e que, se ele fizer mais uma vez uma boa partida, eu particularmente já acho que cabe a titularidade pro João Marcelo, porque o Fabrício Bruno faz uma temporada aqui muito baixo. Não acho que vai entrar algum zagueiro da base, acho pouquíssimo provável, se tiver situação de jogo ali, a não ser uma lesão ou algo que condicione a saída desses jogadores que entrarem como titular. Acho que deve ser isso, deve ser João Marcelo e Lucas Vidalba, o que pode ainda condicionar o jogo de volta contra o Atlético, porque o Vidalba já fez 90 minutos agora na quarta-feira, provavelmente vai fazer mais 90 minutos no sábado, dependendo da condição do jogo, e aí acho pouco provável o Vidalba emendar 3 jogos seguidos sendo titular e fazendo 90 minutos. Ou seja, pode sim que o Gabriel Rojas volte à titularidade no jogo de volta contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Então, muita atenção nesse duelo, porque a gente vai ter mudança na zaga do Cruzeiro, e aí a ver como que o Arthur Jorge vai conseguir montar essa defesa, né? Porque a gente provavelmente teria William, João Marcelo, Lucas Vidalba e Gabriel Rojas. Então vamos ver como que vai ser o desempenho do Cruzeiro nesse duelo contra o Vasco, já que até o momento a expectativa é que, de fato, Fabrício Bruno, que já é uma confirmação, e o João Jesus não estejam à disposição do Arthur Jorge.